Prezados irmãos e irmãs do 32º CEU, estamos dando início a mais um ano de trabalho aqui no canal Arte Espírita em Foco. E hoje nós vamos falar sobre um tema que está ligado ao ENEF. O ENEF é o Encontro Estadual da Família Espírita, que ocorre durante o Carnaval, no mesmo período da Comerge. A Comerge é o encontro de jovens e a confraternização das mocidades espíritas do estado do Rio de Janeiro, e o ENEF é um encontro da família para aquelas pessoas com mais idade, né? Estamos organizando virtualmente devido à pandemia, e hoje nós trouxemos um texto que vai nos reportar ao tema do ENEF desse ano, que é: onde está o teu tesouro, aí estará o teu coração. Nós vamos então ler um texto daquele meu amigo J. Marques para falarmos sobre o tema do ENEF. O texto é intitulado De Nuvens e Tesouro. Onde está o teu tesouro? No meu caso, encontra-se na poesia de viver. Digo-lhe que nuvens passam, chuva cai, e eu abençoo a beleza das nuvens e da chuva. Eu também abençoo o olhar fecundo daquele dia, sonhando com lembranças sagradas de amor. Tomo nas mãos a poesia do meu destino, água nascente de um soneto intitulado Jesus, o soneto que rege o compasso da música divina. Tenho ainda um tesouro precioso chamado você, eu e você, erguendo pontes de luz, uma ponte luminosa que liga meu coração ao teu. Tesouro é onde encontra-se o nosso coração, e o chamado da poesia é encanto e ternura. Seja tu o pássaro que canta, o poeta que declama, uma voz que encanta. Repare sempre no tesouro existente nas nuvens, o brilho das estrelas adormece os aflitos. Então vamos agora, meus irmãos, ler, analisar alguns versos dessa poesia. Onde está o teu tesouro? Nós sabemos que esse é o primeiro verso do trabalho, o texto. Nós sabemos que quando nós falamos em tesouro, geralmente nós imaginamos tesouros materiais. Nós imaginamos tesouros monetários, conta bancária, ou o carro do ano que nós compramos, ou a casa própria que nós conquistamos. Então, quando nós estamos assim muito ligados à vida material, nós apenas nos reportamos aos tesouros materiais. O tesouro que o texto se refere é o tesouro espiritual, que é conquistado a partir da reforma íntima e a partir da nossa vontade de ser melhor, da nossa vontade de sermos pessoas de bem. E ele continua aqui no segundo verso. No meu caso, encontra-se na poesia de viver. O que significa poesia de viver? Poesia de viver é aquele estágio em que, a partir do momento que nós procuramos realizar a nossa reforma íntima, nós iremos ter uma vida mais simples, iremos nos importar com as coisas que são, às vezes, desconsideradas pela maioria das pessoas. Então, no outro verso, ele fala aqui: digo-lhe que nuvens passam, chuva cai. Então, quando nós nos atentamos nas coisas simples, a beleza das nuvens, a chuva caindo, quando nós temos prazer em ficar na chuva, né, sentindo a água escorrer pelo nosso corpo,
ou quando nós ficamos algum tempo olhando as nuvens, verificando ali o caminhar das nuvens, nós estamos adquirindo a poesia de viver. Nós estamos diminuindo as nossas tensões, estamos valorizando os momentos mais tranquilos da nossa existência e buscando uma pacificação íntima. E esse é o verdadeiro tesouro. Nós vivemos de forma simples e pacífica. E no outro verso, o companheiro coloca: e eu abençoo a beleza das nuvens e da chuva. Então, quando nós somos capazes de dar importância à passagem das nuvens, a uma chuva que cai, logicamente não essa chuva que destrói as casas, né, que soterra pessoas, mas aquela chuva normal, né, sem grandes abalos, aquela chuva final de tarde, às vezes dá aquela pancada e para, porque nós sabemos que agora, devido ao planeta estar em turbulência, né, nós estamos com desequilíbrio ecológico praticamente um planeta inteiro, estão vindo grandes chuvas, grandes nevascas, grandes turbulências ecológicas. Mas dentro daquela normalidade, quando estamos passando por um momento tranquilo, que não tem assim aquela chuva torrencial, com muitas tempestades, a chuva normal que antigamente nós tínhamos, né? É bom a gente sentir o cheiro da terra quando a chuva cai. É bom nós pegarmos uma flor no jardim e oferecermos a uma pessoa. Todas esses pequenos gestos relatam a poesia de viver. Porque vejam bem, para você fazer poesia, para você ser poeta, não apenas você tem que escrever poesia. A poesia está ligada também à vivência poética, à vivência de um sentimento. Né? Então, às vezes, quando você se propõe a viver de forma sintonizada com Deus, Jesus e os amigos espirituais, você pode não escrever a poesia, mas você vai transformar a sua vida num poema. E isso que é importante. Continuando aqui com o nosso irmão: eu também abençoo o olhar fecundo daquele dia. Então, que dia é esse que ele está se referindo? E que olhar fecundo é esse? É o olhar da nossa consciência para um dia de renovação. A gente sabe que a prosa poética ela é simbólica. Então, esse olhar fecundo daquele dia é o dia em que nós despertamos para a necessidade de agirmos de forma diferente. E isso precisa um olhar fecundo. Por quê? Porque é necessário que nós olhemos para dentro de nós mesmos, nós reconheçamos a nossa necessidade de agirmos de forma diferente para sermos melhores, para sermos felizes. Então isso tem que ser abençoado. Nós temos que valorizar esse momento. O dia que eu conheci a doutrina espírita foi o dia que eu despertei esse olhar fecundo. O dia que eu entrei lá na Fraternidade Espírita Bezerra de Menezes há mais de 30 anos e comecei a minha trajetória dentro daquela casa, logicamente que antes de frequentar lá o Bezerra eu já tinha passado por outras instituições. Eu fiquei 2 anos frequentando uma outra instituição. Foi até uma instituição aqui do Seu, a União Espírita Antônio de Pádua, que na época era dirigida pelo seu Salvador, que já está desencarnado. Eu fiquei 2 anos na União Espírita Antônio de Pádua, mas na ocasião a União Espírita Antônio de Pádua não tinha mocidade. E aí tinha um companheiro lá que frequentava também, que falou: olha, lá no Bezerra de Menezes, ali em Benfica, ali tem mocidade aos domingos. Você não gostaria de fazer uma visita? E aí eu comecei a ir à mocidade, me identifiquei, mas com a casa, não que a Antônio de Pádua não tenha sido importante. Foi lá que eu comecei efetivamente na doutrina, dando os primeiros passos, mas na fraternidade, devido a um reencontro, né, com uma família espiritual que lá estava, eu comecei efetivamente a trabalhar como expositor, como evangelizador. A minha caminhada na doutrina como trabalhador espírita se deu lá no Bezerra, porque até aquele momento eu estava assim mais como frequentador. Eu ainda não tinha
assim, aquele interesse de trabalhar, de fazer alguma coisa pelo semelhante. Eu ia lá no União Espírita Antônio de Padre, minha mãe que me convidou, mas não tinha aquele despertamento, né? Lógico, a casa é maravilhosa, eu conheço a Graça, os companheiros lá do local estão lá até hoje, mas o seu Salvador já desencarnou, mas ainda tem companheiros, né, que estão presentes lá, muito dedicados ao trabalho, mas naquele momento, naqueles 2 anos, eu estava eu entrei, comecei a frequentar o Espiritismo com 25 anos, mas eu só me tornei espírita de fato com 27 anos. Foi no momento que eu fui lá para o Bezerra, porque algo em mim me despertou. Não quer dizer que a casa lá é melhor, é porque eu encontrei a minha família espiritual e eu senti a responsabilidade do trabalho. Foi o olhar fecundo daquele dia em que eu realmente me propus a ser um trabalhador espírita. E outra coisa importante também que o nosso irmão coloca: sonhando com lembranças sagradas de amor. Essas lembranças sagradas de amor são a lembrança das pessoas que passaram pela nossa vida. Então, por exemplo, na minha vida já passou o seu Salvador, que foi muito importante, o Amauri, lá da nossa casa, o seu Cabral, a dona Belmira, o seu Edcival, a Vera, o seu Vespasiano e vários companheiros que já desencarnaram, que estão lá no mundo espiritual, que já passaram pela minha vida e que cada um deixou um ensinamento, deixou uma lembrança sagrada de amor, né? São pessoas que, a Vera, por exemplo, com a sua simplicidade, com a sua leveza, com o seu carinho, me deixou uma lembrança sagrada de amor, me ensinou muito, né? O seu Exival também, lá do Bezerra, quando eu cheguei lá, ele lá se encontrava, o seu Firmiano, quer dizer, vários companheiros que já passaram, que já partiram, seu Edir, lá da Casa de Jesus, que quando eu comecei a trabalhar no seu, ele sempre estava me incentivando ao trabalho, me orientando. Então, pessoas importantes que deixaram essas lembranças sagradas de amor. E ele continua: tomo nas mãos a poesia do meu destino. Quer dizer, quando nós compreendemos esse despertamento para o dia da responsabilidade perante a doutrina espírita, o dia da responsabilidade perante o trabalho no bem, e nós valorizamos todas as palavras, todos os atos das pessoas que nos acompanham, que compõem essas significâncias, né, de amor, de carinho, de afeto, nós tomamos nas mãos a poesia do nosso destino. Não, volto a repetir, é um simbolismo para mostrar a necessidade do trabalho no bem. É o tesouro inalienável, é aquele tesouro, trabalhar no bem, você buscar o exercício da prática da caridade, é o que nós vamos levar daqui do mundo material, do mundo terreno. Quando nós chegarmos lá no mundo espiritual, não nos será perguntado se nós fomos médios, se nós fomos expositores, será perguntado se nós vivenciamos o Evangelho. Por isso que tem aquela passagem que nos fala: nem todos que dizem Senhor, Senhor entrarão no reino dos céus. Porque não basta você estar vinculado a uma instituição, não basta você frequentar uma casa, não basta você trabalhar numa casa sem ter um vínculo afetivo, sem procurar fazer um exercício de amor ao próximo, exercício de colocar a caridade em prática. E aí ele continua aqui: água nascente de um soneto intitulado Jesus. Por que isso? Que soneto intitulado Jesus é esse? É a sintonia com Deus, Jesus e os amigos espirituais, que o tesouro inalienável do trabalho no bem fará com que nós despertemos. Ele fará com que nós tenhamos uma prática voltada para uma significação de trabalhar no bem, de sermos
felizes, de buscarmos um caminho melhor. Essa sintonia com os bons espíritos. Logicamente que nós não conseguiremos ser espíritas 24 horas. Nós temos ainda muitos erros, muitos equívocos, vai ter aquele dia que a gente está mal, vai estar preocupado, vai estar de mau humor, mas nós conseguiremos a superação. Nós conseguiremos falar de outra maneira. Continuando aqui com J. Marques, o soneto que rege o compasso da música divina. Então, quando nós conseguimos diminuir os nossos erros e conseguimos manter uma sintonia com os bons espíritos, conseguimos nos tornarmos mais úteis, a nossa vida vai se transformar numa música divina, porque nós vamos encontrar a felicidade relativa, nós vamos reclamar menos, nós conseguiremos buscar efetivamente a felicidade verdadeira, o tesouro maior, que é estar ao lado daqueles que necessitam. Vejam bem um outro item importante que o nosso companheiro J. Marques coloca aqui para nós. Tenho ainda um tesouro precioso chamado você. Ou seja, nós paramos de olhar para as nossas dificuldades e começamos a nos preocupar mais com a dificuldade do outro. Procuramos nos direcionar mais para o nosso semelhante, buscando um caminho melhor. E aí ele continua aqui, eu e você erguendo pontes de luz. Ou seja, nós vamos nos transformar em ponte, vamos nos transformar em pessoas que estarão antenadas com a amizade, com a solidariedade, com o carinho, com a beneficência, quer dizer, todos aqueles sentimentos que Jesus nos recomenda, nós estaremos nos sintonizando. Uma ponte luminosa que liga meu coração ao teu, ou seja, corações ligados com aqueles que necessitam. E aqui no último item da poesia, o nosso companheiro nos fala, tesouro é onde encontra-se o nosso coração. Então, por isso que a passagem de Jesus é onde está o teu tesouro, aí estará o vosso coração. Não é? Por quê? Porque o nosso coração estará onde estiverem os nossos amigos, os nossos entes queridos, as pessoas que nós respeitamos. Não é onde estará, onde estarão as conquistas materiais. E veja bem, não estamos dizendo que conquista material não é importante. É sempre bom nós frisarmos esse aspecto, porque tem pessoas que falam, então quer dizer que espírita tem que ser pobre, espírita tem que ter vida franciscana, você não pode almejar ter um carro do ano, um carro de luxo, uma vida confortável, não é nada disso. Nós podemos ter tudo, mas nós não podemos esquecer os meios de conseguir essas conquistas. Então temos que pautar pela honestidade, pela ética, pelo escrúpulo, e quando conquistarmos esses caminhos, que nós compartilhemos, que nós ajudemos, que nós consigamos dar a mão àquele que precisa, né? Porque o tesouro é onde encontra-se o nosso coração, ou seja, o nosso coração, as nossas emoções envolvendo aqueles que precisam, que necessitam de ajuda, isso é que é o tesouro, porque as conquistas materiais são passageiras, né? A gente ganha muito dinheiro hoje, amanhã pode acontecer um acidente, alguma coisa, e nós vamos perder aquele dinheiro, mas se nós não perdermos a dignidade, o tesouro continuará existindo, porque o grande tesouro é a dignidade, é o amor ao próximo. E o chamado da poesia é encanto e ternura, ou seja, o chamado da poesia é o chamado de Jesus. É Jesus nos convidando a essa renovação, a essa mudança. E esse chamado é o encanto e a ternura que nós vamos fazer, vamos transformar a nossa existência num hino de encanto e ternura. E aí ele finaliza aqui falando o seguinte: seja tu o pássaro que canta, o poeta que declama, a voz que encanta, repare sempre no tesouro existente nas nuvens.
Então, quando nós estamos buscando esse poema de viver, essa poesia de viver, nós seremos o poeta que declama, ou seja, e nós sejamos o pássaro que canta, nós seremos o pássaro que canta, o poeta que declama é a voz que encanta. Isso são situações que nos falam a respeito do acolhimento às pessoas. Então, vamos visitar os enfermos, tiver alguém deprimido, nós vamos estar ao lado, vamos dar a mão, vamos oferecer o nosso ombro amigo, vamos enxugar lágrimas. Então isso é importante, é isso que vai fazer a nossa felicidade, isso que vai fazer com que sejamos melhores, não é? E aí nós vamos reparar sempre no tesouro existente nas nuvens, ou seja, o tesouro existente nas nuvens é exatamente as conquistas do Espírito, e você manter aquela intenção de olhar para o céu, olhar para as nuvens e admirá-las. O brilho das estrelas adormece os aflitos. Então, quando você tem uma palavra de afeto, tem uma palavra de consolo, você vai adormecer as aflições. Você vai conseguir, com a sua palavra, fazer com que as pessoas sejam melhores. Finalizando aí o nosso comentário de hoje, nós vamos ler aquela narrativa poética também, que são pessoas, né, que trabalham com arte espírita, que nos oferecem esses textos, e são pessoas que pedem para ficar no anonimato. E a narrativa de hoje é a escolha. E aí nós vamos ler para finalizar aqui o nosso comentário de hoje. Então, a narrativa nos fala o seguinte: Jesus subiu ao monte e passou a noite em oração. Quando era dia, chamou seus discípulos, 12 deles, a quem denominou apóstolos. Simão possuía nos olhos os segredos das ondas do mar. Suas mãos, apesar de calejadas, possuíam o ritmo das marés, a fluidez dos peixes que procuram tesouros nos mistérios dos oceanos. André possuía a clareza do sol nos cabelos. Era alegre e sua felicidade refletia-se nas janelas abertas de sua alma, escancarada na direção dos horizontes infinitos. Tiago possuía uma sinfonia de primavera cantando eternamente no coração. Trazia folhas frescas dos campos salpicadas com o orvalho da madrugada. Absoluto pela essência da primavera, deixava que a essência do seu perfume iluminasse o dia. João acendeu fogueiras de amor nos seus jardins, transformando a noite numa possibilidade de viver todos os sonhos possíveis. Filipe possuía a sabedoria dos templos antigos, aqueles recobertos pelo musgo do templo, onde os seguidores ofertavam largas doses de emoção nos altares dos sonhos. Bartolomeu carregava no peito a harpa encantada dos pássaros canoros, aqueles que voltam aos ninhos no começo do entardecer, carregando nos bicos a polpa de frutos colhidos nos arbustos da fantasia. Mateus possuía a grandeza dos oásis dos desertos, aqueles lugares sagrados nas margens dos afetos, onde os sonhadores sedentos descansam antes de desvendarem os abismos da alma. Tomé possuía o sino das dúvidas marcantes, guerreando sentimentos. Porém, um poema solar de amor seria capaz de calar incertezas. Tiago, filho de Alfeu, trazia o toque da madrugada, impregnado no olhar, a luminescência da aurora na intimidade do ser. Simão, chamado de Zelote, era capaz de escalar altas montanhas para observar nuvens e estrelas.
encantando-se com o desabrochar da eternidade. E Judas, filho de Tiago, carregava a poesia do amanhã. Aquele que o traiu possuía o poema da escuridão entranhado no peito. Vivia absorto pelo cântico de chamadas infernais que o encaminharam para a morte. Jesus os escolheu e partiu, disposto a semear poesia por todos os rincões da terra. Muita paz, até o próximo programa, que Jesus nos abençoe.